Essa notícia que eu trouxe sobre o papel do cônjuge na saúde mental do parceiro é sobre o caso de um rapper norte-americano, o Kanye West, que teve uma crise de transtorno bipolar. Entre outras coisas, ele usou suas redes sociais para acusar a esposa, que é a Kim Kardashian, que todo mundo conhece. Eu já ouvi falar dessa mulher, não sei nem o que ela faz, mas enfim, eu sei que ela é famosa, né? E ele então acusou a Kim Kardashian de tentar aprisioná-lo. E ela sofreu duras críticas dos fãs por causa disso. Na última semana, ela anunciou que o casal decidiu se isolar em uma ilha para focar na saúde do esposo. Gente, eu lembro muito do caso do Maguila, que está muito doente, está com demência, por causa de tanto murro que ele levou na cabeça. Para quem não sabe, o Maguila é um pugilista, ele é um lutador de boxe. E é comum que os boxeadores desenvolvam um tipo de demência parecida com Alzheimer, e a pessoa vai esquecendo das coisas, vai ficando agressiva, enfim. A esposa, numa certa ocasião em que o Maguila tentou agredir a esposa, ela ficou apavorada. Gente, o Maguila é um homem de todo tamanho, tem uma força absurda, né? Mas ela sabia que era da doença, então ela não se ofendeu, mas ela tomou pavor, ela quis se separar. Ela se separou, mas ela continuou cuidando dele. Eu achei o máximo isso, porque o que a gente faz é do momento que a pessoa mais precisa da gente, no momento em que ela tem uma doença mental, que ela tem algum distúrbio, fica agressiva, o que a gente faz? A gente vaza. Tá errado, né, gente? Tá errado. Ainda que você não queira continuar separando, não só por um dever jurídico de amparo ao cônjuge ou ao ex-cônjuge, mas também por questões de valor moral. Você tem que continuar dando apoio àquela pessoa. Ela está doente, ela está notoriamente doente, e simplesmente pular fora é um absurdo. E a notícia continua. Esse episódio é um dos exemplos de que estar em um relacionamento saudável envolve muito mais que amor. É preciso respeito, diálogo e confiança mútua. No caso dos relacionamentos que envolvem um cônjuge com doenças psicológicas, esse compromisso se torna ainda mais relevante para garantir a saúde mental e emocional dos dois. A história do casal levanta uma questão muito importante: como o cônjuge pode ajudar no tratamento e recuperação de crises psicológicas do parceiro. Maldade, né, gente? Muita maldade. Eu estou recebendo recadinhos aqui de que nós estamos com o som parecendo que está no túnel, não está bom. Eu peço desculpas, já tentei arrumar, não consegui. Sou novata nesses bereguete aqui, mas eu acho que não está muito ruim, não. Tá claro, tá dando para ouvir, só me parece que está num túnel. Por favor, tenham paciência, a gente aprende, tá? Prometo. Programar ao vivo é um pouquinho complicado mesmo. Certinho? Bom, continuando então nessa notícia da Kim Kardashian e do cantor de rapper, a matéria afirma que o parceiro deve estar atento às mudanças de comportamento. Em pessoas diagnosticadas com doenças psicológicas, as crises podem surgir de diversas formas. Elas podem vir de gatilhos específicos, conhecidos apenas pela pessoa. Alguém que olhe de fora não encontrará justificativa para a crise, mas a pessoa que a sente sofre aquilo de uma forma muito intensa e desgastante, afirma a psicóloga Camila Moreira, especialista em saúde mental da mulher. No relacionamento amoroso, os efeitos da crise impactam na vida do casal. Abre aspas. Os sintomas variam.
desde aquela apatia, desânimo, perda de libido e desinteresse pelo outro, até sintomas de agitação, irritabilidade, euforia, excesso de sexualidade e pensamentos inadequados, com temática de ciúmes e paranoias de traições, por exemplo. Muitas vezes é complicado entender e empatizar. Diz Karina Barradas, que explica que quanto mais sintomas a crise apresentar, maior é a gravidade. Ela falou de coisas aqui que a gente deve observar no parceiro e que a gente às vezes faz uma outra leitura, não vê como um sintoma de alguma doença, de algum desequilíbrio, acaba julgando que a pessoa errou, que a pessoa está agindo diferente e muitas vezes separa. Então ela fala de desânimo, perda de libido é tesão, né, galera? Desinteresse pelo outro, ou o contrário, agitação, euforia, excesso de sexualidade, excesso de ciúmes, paranoias de traição. Gente, é preciso avaliar com muita cautela quando uma pessoa com quem você convive há tantos anos começa a mudar. Lembrando que o doente não vê. O doente, ele não percebe. Ele não identifica que ele está doente. Você que vê de fora é que percebe isso. Você que está vendo de fora a coisa acontecer, você não consegue verificar a causa, mas você está vendo que houve uma mudança e o primeiro alerta que deve vir na sua cabeça é que aquela pessoa não está de sacanagem não, que ela pode sim estar doente. Claro que descartado diagnósticos, ou seja, a pessoa foi ao médico, a pessoa foi ao psicólogo e a coisa não muda, aí sim, talvez de repente você pense numa separação desde que não desampare. Desde que não desampare. Se você é uma pessoa, por exemplo, sexualmente ativa e o seu parceiro perde a libido, você não consegue lidar com aquilo, tudo bem, separa, é um direito seu. Mas não desampare a pessoa. Ou então a pessoa perde o interesse por você, deixa de te amar. Não desampare a pessoa. Procure um psicólogo, procure terapia, procure psiquiatra, procure outros médicos antes de dizer que o outro mudou, que o relacionamento piorou e que você não quer continuar ali. É sacanagem, né? Não faça isso não. Por favor. Muito bem. E a matéria continua. Deixa eu colocar aqui para quem está no Facebook comigo continuar lendo. Em casos muito graves, os pacientes podem apresentar sintomas como alucinações e delírios. Abre aspas. Para se relacionar com alguém que tenha transtorno bipolar, é importante saber que nos surtos o paciente pode apresentar esses sintomas. Não é só a bipolaridade, gente, uma depressão. Quantos casos em que a pessoa deprime, o outro separa, a pessoa se trata, fica bem, mas o casamento já foi pro beleléu. É uma judiação, né? E outras também demências, por exemplo, início de Alzheimer, tem que identificar. O parceiro precisa estar ainda atento às mudanças de comportamento. É importante perceber variações leves que acontecem antes, como mudanças de humor e no padrão do sono, além de agitação ou desânimo, que não são rotineiros. E buscar ajuda médica o quanto antes, afirma a psiquiatra. Não é uma tarefa fácil. Óbvio, né, gente? O principal papel do parceiro nessa situação é de incentivador. Segundo Karina, o cônjuge é o maior suporte do tratamento. Não só cônjuge, gente, qualquer familiar. Um filho que já seja adulto, a mãe da pessoa, um irmão, o pai.
qualquer pessoa, esteja no relacionamento amoroso ou qualquer linha de parentesco, ou se não tem ninguém, um amigo. Ninguém que possui uma doença mental, uma dor emocional que exija tratamento, deve fazer isso sozinho. É pesado para a pessoa, mas não só isso. Às vezes ela não percebe em si coisas importantes que ela precisa relatar para o médico. Eu faço tratamento psiquiátrico há muito tempo para depressão e o meu médico, ele atende com residentes. Então, quando o residente lê minha ficha, é incrível. É só mudar de residente, muda a cada, sei lá, acho que de 6 em 6 meses, às vezes um ano. E aí, entra o residente novo, a primeira coisa que eles falam, você mora sozinha, né? Por quê? Porque quem tem depressão, quem tem bipolaridade, quem tem transtorno mental, qualquer, não deve morar sozinho porque ele não consegue se policiar. No meu caso, como não é uma depressão severa, como não é uma depressão grave, eu sou metódica, eu sou muito metódica, então eu consigo relatar para o médico a realidade que eu vivencio. Porque o portador de doença mental nem sempre faz isso. O normal até é que não faça, que minta, que falseie, ou até que não, ou principalmente que não perceba, né? Teve uma época que eu não conseguia dormir. O medicamento que eu tomo para depressão, o horário que eu estava tomando ele, eu ficava 3 dias sem dormir. E o médico receitou aquele Zolpidem, que a gente vê até muito em filme. E eu comecei a perceber que o que eu pensava ao dormir acontecia enquanto eu dormia. Então, por exemplo, uma vez eu fui dormir, tomei o Zolpidem, fui dormir e falei, nossa, esqueci de limpar a areia dos gatos. Amanhã cedo eu limpo. Quando eu acordei, a caixa de areia estava limpa. Aí eu falei, nossa, limpei e não vi. Passou batido. Até que um dia eu tenho que faxinar essa casa, eu tenho que limpar a casa, mas aí vou deixar para amanhã, eu deitei, dormi, acordei com a casa limpa. E aí eu contando isso no Facebook para as meninas, eu adoro transformar a minha vida em pseudocrônicas, né? E uma colega me alertou, falou, Adriana, o Zolpidem, ele é sonambúlico. Então, você levanta e faz as coisas. Inclusive, ela tinha me contado que uma amiga dela torrou o cartão de crédito na internet de madrugada sob efeito de Zolpidem. Aí, na consulta seguinte, eu falei com o médico. E a primeira coisa que o residente questionou foi, como é que você sabe? Você mora sozinha, como que você sabe que você teve sonambulismo? Porque eu reclamei que eu tive sonambulismo com o Zolpidem, que eu queria parar. Como que você sabe se você mora sozinha? Falei, porque aconteceu isso. Então, quando essa notícia fala sobre a importância do parceiro, o principal papel do parceiro é de incentivar, mas antes disso, de identificar sintomas, é por isso. Porque quem mora sozinho ou não percebe sinais leves que podem indicar já uma patologia, ou ele falseia ou ele mente, o que, dependendo da patologia, é próprio. Então, não é só o parceiro que deve ser incentivador e, entre aspas, cuidador da pessoa, qualquer familiar ou até um amigo. A psicóloga destaca a importância do parceiro motivar a continuidade do tratamento, mas reconhece a dificuldade. Não é uma tarefa fácil. Envolve, além do amor, empatia, acolhimento, abnegação e entrega. Até porque, gente, não é assim, leva a vida normal e o fulano faz o tratamento. Não. Normalmente, até o diagnóstico
E mesmo depois dele, mesmo em tratamento, a vida daquela família muda de cabeça para baixo. Vira completamente. Não é brinquedo. Você leva uma vida normal, de repente seu parceiro, sua mãe, ou um filho seu, ou seu irmão apresenta uma doença, começa a ter comportamentos alterados e você fica completamente desbaratinado, até porque você precisa trabalhar para viver. É a realidade da maioria das famílias. Então, como acompanhar aquela pessoa, como fazer a vigília que ela precisa, como cuidar, por exemplo, pessoas que têm depressão severa com tendência ao suicídio. Essas pessoas não podem ficar com medicamento com elas, porque senão elas vão tomar tudo. Mas e aí? A mãe, o irmão precisa trabalhar. E na hora de dar o medicamento para aquela pessoa não vai estar em casa. É tão complicado ter alguém na família que exija cuidados, e mesmo que você consiga retomar a rotina familiar a um patamar de normalidade, mais ou menos ao que era antes, tem uma vigília que você precisa manter e que, diante da realidade das famílias, nem sempre é possível. A gente está discutindo aqui um caso dessa Kim Kardashian e do marido dela, que são ricos, têm empregado para tudo, né? Eles foram lá para o sítio, para a ilha da família, para pensar. Você vai? Imagina, um irmão, um filho, o marido, a esposa, o pai, a mãe, aparece com bipolaridade ou com uma depressão, você vai para o sítio da família cuidar da saúde? É uma realidade totalmente diferente da maioria de nós, mas isso não significa que você, familiar ou amigo, não tenha que apoiar, muitas vezes não tenha que se revezar para cuidar daquela pessoa. A psiquiatra também... A relação com as crises pode variar de um casal para outro, mas o mais importante é conversar sobre o assunto. Para Karina, ambas as partes devem compartilhar como se sentem. Acredito que falar sobre o transtorno, explicar os sintomas mais comuns e falar sobre maneiras de ajudar, caso aconteça uma crise, é o primeiro passo. Eu sou muito favorável. Tem gente que esconde as coisas dos outros. Eu prefiro falar. Se a pessoa não me pedir para poupá-la, eu prefiro falar. Sempre a realidade do que está acontecendo. Claro que há maneiras de falar, mas a gente tem que abrir o jogo com a pessoa, explicar que ela está doente, explicar as reações que ela está tendo, explicar como você se sente em relação a isso. Isso pode ajudar, isso normalmente ajuda. A psiquiatra também ressalta que essa troca é vital para que um saiba como lidar com as crises do outro. Em qualquer relacionamento, quanto mais tempo e mais conhecimento temos do outro, mais fácil fica saber o que está se passando. Não muda para quem se relaciona com alguém com transtorno, com uma diferença. Eu sei que aquele não é o normal do meu parceiro. Então podemos juntos buscar ajuda médica e psicológica. É muito importante ter isso em mente. Esse não é o normal dessa pessoa que eu amo. Seja quem for, não abandone essa pessoa. Afinal, os impactos no casal podem ser graves, causando prejuízos emocionais para ambos. Enfrentar as crises é necessário para garantir um equilíbrio. É comum os olhares ficarem voltados apenas para o portador de transtornos mentais, mas toda família adoece, é o que a gente fala demais, não importa qual seja a doença mental, a dor emocional que aquela pessoa tá aflorando e trazendo isso como um transtorno, a família toda precisa de cuidado. Todo mundo adoece em maior ou menor grau, toda família precisa ser amparada. E nesse sentido, a gente não tem nenhum apoio do governo. Infelizmente. Bom, aí a matéria fala da terapia em conjunto. O cônjuge precisa entender que faz parte de seu papel como rede de apoio para o parceiro estar em dia com a sua saúde.
Por isso, Camila, a psiquiatra, salienta que ambos devem fazer terapia individual e em conjunto. Abre aspas. Num cenário ideal, cada parceiro precisaria estar fazendo suas terapias individuais, cada um com um psicólogo diferente, onde eles tratariam as questões pessoais. Também podem fazer uma terapia de casal, onde tratariam das questões que envolvem o casal. Fecha aspas. Mesmo que carregue um sentimento de culpa, a pessoa não deve tentar fazer tudo sozinha. Se você cuida de alguém doente fisicamente ou mentalmente, peça ajuda. Você não precisa carregar esse fardo sozinha. É muito comum a gente ouvir: depois que fulano adoeceu, todo mundo sumiu. Liga na cara dura, pede ajuda. O máximo que vai acontecer é você ouvir um não. Liga para um irmão, liga para um filho, liga para um pai, liga para um amigo. Peça ajuda. Tenha sua folga, vá ao cinema, divirta-se. Se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar bem daquela pessoa que você ama. Bom, aqui a psicóloga fala: cada um precisa do seu espaço de escuta, ou seja, de acompanhamento psicoterápico, onde será acolhido, orientado e cuidado. E continua falando sobre as redes sociais e a autopreservação. É sempre um escândalo quando uma celebridade revela estar em tratamento de problemas psicológicos. É uma faca de dois gumes. Da mesma forma e pelo mesmo canal que você se expõe, você recebe apoio, mas também você é atacado. A questão é que, se você está fragilizado, é melhor evitar os ataques. Então, é melhor evitar se expor nas redes sociais. A grande maioria das pessoas ainda critica e julga quem faz terapia. A gente falou isso no Quem Manda São Elas, toda segunda-feira, às 20 horas aqui na Rádio Web Feito em Casa. A gente estava falando num programa sobre a questão de que quem faz terapia toma a pecha de doido, né? E não, de jeito nenhum. A grande maioria das pessoas ainda critica e julga quem faz terapia. Por isso, muitas celebridades escondem que fazem esse tipo de tratamento. Quando divulgam, também são assediados, ou seja, a pressão é por todos os lados. Mas eu acho que se você é uma pessoa pública, se você é uma celebridade, você tem que falar que faz. Aguente as pauladas, porque a quantidade de pessoas que você vai ajudar desmistificando o fato de que qualquer pessoa está sujeita a necessidade de terapia em maior ou menor grau, com um transtorno maior ou menor, não importa. Eu acho que falar é sempre muito importante, né? Mas a pressão não fica só entre os famosos. A exposição nas redes sociais, segundo a psicóloga, pode gerar adoecimento mental e agravar quadros psicológicos de forma geral. Abre aspas, não temos mais diários guardados nas gavetas, mas temos nas redes sociais nossos diários públicos. Muitas pessoas, incluindo as celebridades, utilizam as redes sociais como um lugar de desabafo em busca de apoio e acolhimento. Eu uso muito rede social para tudo, mas não necessariamente para buscar acolhimento ainda, que é uma delícia o carinho que as pessoas me dão, que os amigos reais, ainda que por meio virtual, ou os amigos virtual, me oferecem. É muito bom e é muito acolhedor e é muito importante para mim. Mas eu aposto mais no quanto algumas pessoas possam se identificar com aquele desabafo ou com aquela informação que eu estou passando e acordarem que elas não estão sozinhas na vida. Então, eu sou sempre por falar. Eu não tenho medo de me expor, eu me exponho sem dó nem piedade, porque quando a gente vive num mundinho muito perfeitinho, muito sem problemas, os problemas acabam ficando muito maiores do que na realidade eles são, né? Então, vamos falar, vamos dividir nossos problemas com as pessoas,
para que elas percebam que elas não estão sozinhas. A matéria continua aqui. Karina ressalta que a medicina desaconselha essa exposição em redes sociais. Pessoas em crise. Se você está em crise, você não vai aguentar as pauladas, né? Sejam figuras públicas ou não, devem ser acompanhadas e tratadas de perto para evitar o compartilhamento de comportamentos inadequados e correrem riscos de piora do quadro. Se você está em crise, se você tem surto, se alguém disser alguma coisa que você não gostar, claro que você vai piorar. Mas tirando essa questão do surto, da crise, eu acho muito saudável. Agora, quem sou eu, né, gente? A mulher é psicóloga, desculpa aí. A internet pode ser gatilho para novas crises e entramos num círculo vicioso. No caso de casais como Kim e Kanye, que lidam com transtorno afetivo bipolar em seu relacionamento, as crises e surtos podem escassear com tratamento. Eu já trabalhei, tenho amigas que são bipolar e a medicação estando ajustada, a pessoa consegue trabalhar, consegue levar uma vida normal. Pessoas com depressão, idem, e outros tipos de transtorno também. O problema é que às vezes o medicamento vai deixando de fazer o efeito esperado e a pessoa não percebe. E aí você, como amigo ou como familiar, você tem que estar atento e você tem que informar a pessoa. Os crises surto para escassear com o tratamento. Abre aspas. Existe um padrão para identificar os pacientes pelo risco que eles apresentam. O risco de exposição social é um deles. É quando o paciente se coloca em situação vexatória ou com risco de se expor moral ou fisicamente, fecha aspas. Pode ser recomendado um tratamento mais intensivo para pacientes enfrentando o transtorno. Existem vários graus de transtorno bipolar e aí eles vão entrando com a medicação, enfim. O que eu quero deixar aqui é: não abandone o seu parente, não abandone o seu amor, não abandone o seu amigo que está tratando de um transtorno ou que ainda não está tratando, mas que você percebe que mudou o comportamento. Abra o jogo. Se você não tiver poder para fazer com que a pessoa busque médico para ver se ele está ordinário, porque ele ficou ordinário mesmo, ou se ele está doente, tudo bem. Mas se não for o caso, não desampara não, que é muita crueldade, pelo amor de Deus. Eu queria poder te cantar sem canções. Eu queria viver morrendo em sua teia, seu sangue correndo em minha veia. Muito bem. Nós temos aqui no Facebook a Iva, muito obrigada, Iva. Esse trem, a Magali falando, esse trem de psiquiatria me assusta. Bobagem. Essa é a questão. Fala em psiquiatra, fala em terapia, as pessoas acham que é coisa de doido. Não, gente, não é. Não é coisa de doido. Pode procurar, sem dó nem piedade. Isso só te faz bem. Quando eu comecei meu tratamento também, eu achei que, como é que eu vou dizer? Que era algo que eu não merecia, que eu não era doida, que eu não precisava e que eu não era doida. Só que, lamento informar, a gente é doida sim. Aqui no WhatsApp tem alguns recadinhos. Vários, eu não sei o nome das pessoas. Gente, quando vocês mandarem recado pelo WhatsApp, informe. Se você não está na minha lista de contatos, perdão, fala seu nome, fala a idade, se possível, fala de onde você está falando. Essas informações são bacanas para a gente. E tem algumas pessoas aqui falando exatamente isso. Terapia é muito mal vista. Gente, a gente precisa acabar com esse tabu. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E normalmente quem faz terapia, a primeira coisa que a gente escuta é: poxa, por que eu não procurei isso antes? Não quer fazer terapia? Procure um canal de desabafo. Mas não acredite nisso de que psiquiatra, só vai no psiquiatra quem é doido. Não, gente.
gente, não. Ainda mais no mundo que a gente vive, com tanto transtorno de ansiedade, com tanta coisa emocional a ser tratada. As mulheres envelhecem, tem a síndrome do ninho vazio, a menopausa destrói a mulher emocionalmente. Homens ultimamente têm passado por muitas dores emocionais, têm aflorado dores emocionais em forma de transtornos. E muitas vezes se procura terapia no início, não há problema algum, não há problema algum. Uma outra pessoa aqui também, que não deixou o nome, está dizendo que... verdade, lembrei, ela está contando aqui de um caso... Nossa, isso é velho demais. Você lembra do caso da Santos Dumont, em que o maluco saiu atirando? Eu lembro, esse caso foi o seguinte, foi ali ela está comentando a notícia dos policiais que atiraram um no outro. Ali na Avenida Santos Dumont, aqui em Belo Horizonte, uma via movimentada, na altura, para quem é de BH, poder identificar... Foi no início da Santos Dumont, se não me engano, ali perto de onde era a junta comercial, não sei se ainda funciona ali. Um sujeito, parecia que era um advogado, era alguém de terno, não era militar, não. Ele viu um pivete na época atacando uma mulher, não sei se puxou a bolsa dela, ou o sujeito puxou a arma no meio da avenida e começou a atirar no moleque. E todo mundo, muita gente entre um e o outro, foi uma furdunça. Eu não lembro, você que me deixou o recado aqui, me conta aí, porque eu não lembro se atingiu alguém, mas realmente o jornal da época alertou para isso, que assim, gente, como que uma pessoa simplesmente, para evitar um assalto, tira uma arma no meio da rua e sai atirando no pretenso bandido, sem preocupar com bala perdida? Pode atingir uma criança, pode atingir tanta gente, pelo amor de Deus. É a Vera, obrigada, Vera. Ela colocou aqui do caso da Santos Dumont, botou aqui a Vera de Belo Horizonte. Vera, outra Vera aqui do Facebook também. Beijo para as duas Veras. Gente, o Lucas, peraí, Lucas, vou tentar ler aqui, que tem hora que os portugueses de vocês doem. O Lucas, tá comentando também, ele está comentando agora da pomba. Qual o problema da pomba morrer? Acionar militares para salvar uma pomba não é exagero? Meu amor, não é. Não é, é vida. No caso, tudo bem, estava ali desligado, eu até, quando li a notícia, pensei que estava ligado, e aí, vamos supor, não estava funcionando o galpão, que eu estou dizendo. Porque se estivesse funcionando, se aquela pomba está doente, se ela é estraçalhada por aquele exaustor, pelas hélices, pode respingar na gente, pode sujar. Então, alguns casos são de saúde pública. Tá? Então, ampliando aí a questão, por que o bombeiro tem que salvar um animal de rua? Porque ele pode ficar ali apodrecendo, e isso é uma questão de saúde pública. Se você não se preocupa com a questão humanitária, preocupe-se com a questão da saúde pública. O animal pode contaminar o ambiente, contaminar as pessoas, etc, etc. Tá? No meu caso... e com muitas pessoas parecidas comigo, a gente preocupa com a questão humanitária da coisa, no sentido de que um bicho não deve sofrer. Aquela pomba, se ela não estava conseguindo sair dali, ela ia morrer de fome, ela ia apodrecer ali, poderia causar danos ao equipamento, mas principalmente ela ia sofrer ali, que é o caso também do gaviãozinho lá onde eu trabalho. Ele ia morrer de tanto tentar voar, não alcançar o topo para ultrapassar o prédio e voltar para o fundo. Os bichos não precisam morrer assim. E se o corpo de bombeiros se propõe a fazer isso, é óbvio... Como é que é seu nome aqui? Lucas. É óbvio, Lucas, que
Se houverem duas, talvez o que eu esteja imaginando quando você fala que não seria um exagero, é que duas ocorrências, né? Vamos supor que seja no interior, onde só há uma ambulância, uma guarnição, uma equipe de rua, de corpo de bombeiro. Então, você tem um incêndio, uma pomba ser salva, é claro que eles vão ter que priorizar o incêndio. O prejuízo à vida e ao patrimônio, à vida humana e ao patrimônio, nesse caso, vão superar o risco no caso, ao bicho, ao meio ambiente, conforme for a proporção da coisa. Então, assim, é claro que quando a gente chama o corpo de bombeiro para salvar um gatinho que está numa árvore, para salvar um cachorro que está no Rio Arrudas, eles virão. Se eles não tiverem ações prioritárias na frente. Esse povo não é retardado, né, meu amor? Para tudo nessa vida existe protocolo. Então, tá lá. Até porque vale muito a pena a gente lembrar que cada salvamento que eles fazem não deixa de ser um treinamento, né? Então, tá lá de bobeira no quartel, não tem vida para salvar, não. Então, vamos lá salvar aquele gatinho que a dona acabou de ligar, vamos lá salvar aquela pombinha. A gente aproveita, faz um rapel lá no teto. Enfim, tem que salvar sim, não é exagero não, vida é vida, e se a questão humanitária não te toca, lembre-se que um animal sofrendo na rua, doente, ou com risco de ser morto, ou já morto, é uma questão também de saúde pública. Viu, amorzinho? Hoje eu quero oferecer a vocês a música Para Ela Passar, de Vanderly. Uma delicinha. Fiquem com ela. Passo tempo pensando nela, passo faço rima, crio clima, se alguém chama, mando lima. Abro a janela, fecho a janela, esperando só ela chegar. Acendo a vela, iluminando a passarela e vou jogando flores pra ela passar. Abro a janela, tudo escuro, fecho a janela, todo puro, esperando
só ela chegar. Acendo a vela, iluminando a passarela e vou jogando flores pra ela passar. 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 Flores pra ela passar. Jogando flores pra ela passar. Você ouviu Vanderly, que nós temos hoje de fundo de som, uma delícia. Você ouviu Pra Ela Passar, ô musiquinha gostosa. Na hora de dar a partida é preciso torcida, é aquela novela. Se não dá defeito. Vamos para o nosso momento terapia. Nós vamos continuar falando sobre os pressupostos da PNL. São aquelas verdades que a PNL traz para nos ajudar a alcançar objetivos ou para alterar nossos comportamentos em relação a algo que nos incomoda. E se você quiser mandar, nesse momento terapia, recadinhos anonimamente ou mais reservados para falar de alguma questão relativa sua, alguma questão pessoal, pode mandar aqui no Zap, no meu Zap 31 999478290. Mandem seus recados. O que eu não consegui responder, já tem alguns aqui. O que eu não consegui responder, eu sempre respondo depois do programa, como eu tenho feito. Até já de antemão, agradeço demais o carinho de todos vocês. Bom, semana passada, então, a gente começou a falar dos pressupostos da PNL. Falamos que o mapa não é o território, não foi? E hoje a gente vai falar de um pressuposto que nos ensina que se uma pessoa pode, você também pode. Se uma pessoa consegue fazer alguma coisa, você também consegue. É o que a programação neurolinguística chama de modelagem. Bom, nós podemos modelar a estratégia de alguém que nós admiramos e aplicar isso naquilo que a gente quer fazer, para alcançar um resultado de excelência. Você não vai, presta atenção, você não vai copiar, você não vai imitar o que o outro faz, você não vai fazer igual a ele, mas você vai compreender quais são as estratégias que aquela pessoa desenvolveu e você vai adaptar aquilo ao que você pretende. Por exemplo, se você não consegue estudar, você não consegue ter foco, não consegue ter concentração, procure alguém que você sabe que consegue se concentrar muito bem. Pergunte ou observe aquela pessoa. O que ela faz para se concentrar? Ela desliga o celular, ela utiliza a técnica Pomodoro, ela mantém a meia luz, deixa só um abajurzinho ali na leitura, para ela não se distrair com nada. Faça igual e use as mesmas estratégias e vá aprimorando de acordo com as suas necessidades. Eu falei aqui da técnica Pomodoro. Técnica Pomodoro é um aplicativozinho que você baixa no celular, que ele marca, por exemplo, 20 minutos de leitura, 5 minutos de descanso. Ou 10 ou 15 minutos, você que define. Então, tem gente que usa isso e consegue manter a concentração. Tem gente que não, tem gente que
só consegue manter a concentração se desligar celular, desligar a televisão, desligar a rádio, fechar a janela, não ouvir barulho nenhum. Então você vai observando as estratégias daquelas pessoas que você sabe que conseguem manter um nível de concentração muito alto. Veja como elas procedem e vá ajustando aquilo à sua realidade. Isso é modelar alguém. Mas você pode modelar também grandes empresários. Você atua num ramo X. Pegue aquele empresário top nesse ramo. Analise a trajetória daquela pessoa, que estratégias ele utilizou para chegar ao sucesso, que é onde você pretende chegar também. Trata-se de aprender como é o mapa mental de alguém, que a gente considera um grande realizador, seja na área profissional ou seja no aspecto pessoal, e fazer o nosso próprio mapa mental. Agora, para isso, a gente precisa acreditar que tudo é possível. Para a gente não cair naquele erro de colocar as coisas na gaveta do impossível. Eu nunca vou conseguir chegar onde fulano chegou. Eu nunca vou alcançar esse patamar. Vai sim. Quem diz que não? Você nem tentou, como é que você sabe? A gente não pode colocar nada na gavetinha do impossível se a gente ter tentado. Não é raro a gente descobrir que o impossível é possível. Não é verdade? Se a gente vê acontecendo isso com os outros, por que para você é impossível? Agora você precisa se dispor a fazer. Desenvolver um planejamento e seguir algumas estratégias, claro, né? E estratégias você pode copiar, você pode desenvolver a partir das estratégias daquele que já percorreu o mesmo caminho. Para que você vai inventar a roda? Se ela já está aí, está funcionando, vamos aprimorar. A gente pode aproveitar o caminho do outro para fazer o nosso próprio caminho e alcançar o mesmo grau de excelência ou até melhor. O negócio é aprimorar, é ajustar a você, ajustar ao que você pretende, ajustar à sua realidade. Claro que se houver algo, você de repente se deparar com algum limite que de fato você não possa ultrapassar, tudo bem, valeu. Mas você só vai saber se você tentar, né? Vamos supor, mesmo outro exemplo, se você tem dificuldade de memorizar o que você estuda. Observe pessoas que conseguem memorizar. O que essa pessoa faz? Ela escreve um resumo enquanto ela estuda, a outra cola palavras-chave como cartaz na parede, porque ela lê, ela lembra. Ao outro, ele dá aula sobre aquilo para ele mesmo na frente do espelho, é assim que ele memoriza. Outro assiste vídeo, outro prefere escutar áudio. E você vai fazendo a mesma coisa até você identificar o que mais dá certo para você e você aprimora aquilo. Tem gente que aprende visualmente, tem gente que aprende ouvindo. Então, por exemplo, você está assistindo um vídeo, você não consegue gravar. Muito provavelmente você não é uma pessoa visual, você é uma pessoa auditiva. Então, tente só ouvir a aula, de repente você aprende melhor. E ali você vai modelando as estratégias que você vê em outras pessoas e vai se ajustando de acordo com aquilo que você aprendeu, verificando essas pessoas. Você quer ser um grande empresário? Descubra quais são as estratégias de um empresário que chegou onde você quer estar. Que caminhos essa pessoa percorreu? Que sessões ele precisou fazer na vida? Como que ele agiu diante de determinadas situações? Como ele consolidou o seu estabelecimento? Claro que você vai buscar alguém que seja excelente naquilo que você também gostaria de fazer.
Você quer estratégia para você chegar ao topo. Com isso, você vai adquirir habilidade e excelência, mas, atenção, é preciso ter aptidão. É preciso ter aptidão naquilo que você está tentando modelar no outro. Não adianta você admirar um grande empresário, por exemplo, eu admirar um grande empresário da construção civil, chegar lá no topo onde ele está, se eu não tenho tino nem formação na área. A modelagem, ela não vai substituir a sua vocação, mas ela vai aprimorar. Ela vai fazer com que você alcance resultados notáveis. Mas você tem que ter aptidão e você tem que ter atitudes condizentes com aquilo que você quer modelar. Por exemplo, eu acho bacana demais triatlon. Sabe, a pessoa que faz aquelas competições de natação, ciclismo e corrida. Nossa, eu acho o máximo, né? Aí eu vou buscar identificar as estratégias de um campeão, porque eu quero ser campeã em triatlon. Gente, vocês não têm noção do tamanho da minha barriga, do tanto que eu sou gorda. Eu nunca vou conseguir. Por quê? Porque eu estou modelando antes de tomar uma série de decisões prévias que eu preciso tomar para estar no ponto de conseguir modelar, de conseguir compreender tudo aquilo que eu preciso observar no outro para copiar as estratégias dele. Então, eu preciso emagrecer, eu preciso começar a fazer exercício físico, eu não faço exercício físico nenhum. Ora, então, além de ter que emagrecer, ter uma alimentação mais saudável, ter uma alimentação que me prepare para um esporte físico que é tão puxado, se eu não estiver praticando já algum esporte, muito provavelmente eu não vou conseguir nem traduzir algumas informações específicas daquela área. Então, a modelagem, ela pede vocação e disposição. Você já precisa estar dando os primeiros passos, além de ter a aptidão necessária, para que você chegue num patamar e fale, eu quero melhorar. Eu preciso melhorar, eu preciso alcançar lá. Aí agora você procura alguém que já está lá e vá modelar aquela pessoa. Muito bem. Não sei se você já observou que a gente muitas vezes faz alguma coisa bem feita, mas não sabe explicar. Nem a gente sabe como que a gente faz aquilo. É o que a PNL chama de competência inconsciente. É uma coisa sobre a qual a gente não para observar nós mesmos fazendo. A gente não para entender aquilo. Mas quando a gente vai modelar alguém, a gente identifica essa competência inconsciente. Tanto a competência inconsciente quanto a competência consciente. Aquilo que ela sabe, como fazer para fazer bem feito, como aquilo que ela faz no automático. Mas a gente que está de fora, mapeando a competência daquela pessoa, a gente vai identificar e vai mapear aquela competência, tanto consciente quanto inconsciente, e vai replicar aquilo, alcançando um resultado esperado e muitas vezes até melhor. Agora, para isso, a gente precisa não só ter uma observação minuciosa, como também questionar a pessoa, questionar o outro, para que ele saia daquele modo automático de fazer as coisas, para a gente poder conseguir observar o passo a passo, né? E essa observação minuciosa também precisa incluir crenças e valores da pessoa. Não é apenas o comportamento, mas a forma de pensar do outro. É esse conjunto que resulta em excelência. É preciso compreender as ações e os pensamentos
daquele indivíduo que conduziram ele àquele resultado. E aí, depois de você observar e mapear, é preciso testar o modelo e ir ajustando a sua realidade. A pessoa já venceu desafios. E a partir daí, você vai compartilhar da trajetória dele. Você não precisa começar do zero. E não importa se você quer ser um bom pai, uma boa mãe, um bom empresário, um excelente empresário, um bom profissional, o melhor profissional da área. Isso a gente aplica em qualquer área. A pessoa já seguiu aquele caminho. Você vai chover no molhado? Só se você for muito burro. Só se você for muito burro. Mas atenção. A gente não copia o modelo da pessoa. A gente aprende com ele. Não existe um modelo que sirva ao seu negócio ou a você todo ajustadinho ali. É óbvio que não. Até porque você estaria imitando. E imitação nunca é tão boa quanto a original, né? Você vai observar qual é a fórmula de sucesso que você pode aprender com aquela pessoa. Vai ajustar aquela fórmula. E aí, você vai aplicar aquela realidade, isso em condições normais, né, gente? Então, lembrando que se a pessoa tem uma dificuldade intelectual, ela não adianta ela modelar alguém que ela não vai conseguir acompanhar aqueles passos, tá? Isso tudo a gente fala em condições normais. Grandes empresários são modelados, Bill Gates, Walt Disney. Mas sabe qual que é o problema? Eles não... É difícil você replicar em relação a essas pessoas aqueles contextos favoráveis de quando eles trilharam a trajetória deles. Esses grandes modelos, a nossa dificuldade é recriar os mesmos contextos favoráveis que eles tinham, quando eles trilharam o caminho para chegar até onde eles chegaram. Mas isso não significa que eles não possam ser modelados. Você pode buscar estratégias dessas pessoas, do Bill Gates, do Walt Disney, para você maximizar seus resultados. E não necessariamente para chegar onde eles chegaram. Se, como eu falei, o seu contexto hoje não vai ser favorável para que você replique toda a trajetória. Tudo bem, você não vai alcançá-los, mas você vai melhorar em muito os seus resultados. Então, ainda que o contexto seja outro, que a sua realidade não seja tão favorável quanto a que eles tiveram, vale sim seguir aquela trajetória e ir ajustando aquilo para a sua realidade. Você vai desenvolver um resultado muito melhor do que se você continuar paradão aí na sua. Presta atenção, né? Na programação neurolinguística, a gente fala muito do modelo Walt Disney. Ele é muito modelado em termos de criatividade. Ele é um modelo mais utilizado no mundo, o Walt Disney. Justamente por isso, porque ele juntou criatividade com inovação e com tecnologia. E aliando essas três coisas, ele chegou aonde todo mundo sabe que ele chegou, né? Mas o que ninguém sabe é que ele tinha um jeito muito peculiar de desenvolver seus projetos. Ele reunia a sua equipe, reunia toda a equipe dele e eles faziam reuniões em 3 salas diferentes. Então, olha que interessante como que a pessoa tem uma visão sobre o ambiente interferindo ali na sua forma de pensar e de agir. Ele tinha 3 salas. Deixa eu beber um golinho d'água, que eu acho uma falta de educação, mas estou precisada.
Perdão. O Walt Disney tinha então 3 salas: a sala do sonhador, a sala do realizador e a sala do crítico. E cada uma dessas salas tinha a mobília, ela era decorada, ela tinha tamanho e decoração condizente com aquilo que ele iria exigir das pessoas em cada uma delas. Na sala do sonhador, ele pedia que as pessoas deixassem a mente correr solta. Sonha. Imagine o que você quiser. Sonhe o que você quiser. E ali a criatividade corria solta. Na segunda fase dessa reunião, ia todo mundo para a sala do realizador. E o que ele exigia da equipe ali é que eles deveriam definir metas. Eles deveriam planejar, usar o raciocínio lógico, detalhar o passo a passo de tudo que eles tinham, de tudo em relação àquilo que eles tinham sonhado. Então eu entrei na sala do sonhador e eu sonhei ser uma grande empresária do ramo de confecção plus size. E sonhei eu nas passarelas, mostrando minha coleção e o mundo me aplaudindo. Isso foi na sala 1 lá do Walt Disney. Seguindo o modelo estratégico do Walt Disney, eu vou agora para a sala do realizador. E aí, o que eu preciso para ser uma grande empresária? Eu preciso ter modelista, eu preciso ter as modelos para fazer os ajustes, eu preciso ter testes de tecido, eu preciso entender tecnicamente de tudo isso, eu preciso ter bons contatos que me ajudem a idealizar as apresentações, os desfiles, eu preciso disso, daquilo. E ali na sala do realizador, você planeja item a item. É claro que, muito provavelmente, você não precisa detalhar até você chegar no topo. Eu detalharia inicialmente, por exemplo, a abertura da confecção. No segundo momento, eu já com a confecção aberta, já como alavancar minhas vendas. Depois eu seguiria esse processo para como, depois de alavancar as vendas, fazer um desfile e etc. Né? Bom, mas aí nós estamos na sala do realizador. Definimos o passo a passo do que a gente precisa fazer para alcançar aquilo que a gente sonhou na primeira sala. Vamos para a terceira sala, que é a sala do crítico, onde você imagina tudo aquilo funcionando. Quais os pontos fracos? Quais críticas você ouve a respeito da execução daquilo que você planejou na outra sala? Está funcionando? Não está? Onde tem gargalo? Onde você precisa investir mais? O que é que você precisa tirar? Ouviu todas as críticas, observou todas as falhas, compreendeu o que você precisa ajustar? Volta para a sala do sonhador ou para a sala do realizador e vai ajustando. Isso é o que a PNL chama de modelo Walt Disney, que o mundo inteiro usa. Quem estuda administração, muito provavelmente deve estudar o modelo do Walt Disney, que são essas 3 fases que o Walt Disney usava de verdade, não estou usando metáfora não. Ele levava a equipe para 3 salas: a sala do sonhador, a sala do realizador e a sala do crítico. E ali, para cada projeto que eles sonhavam, eles realizavam
Eles ouviam as críticas, eles ajustavam, eles voltavam para a sala do realizador, volta para a sala do crítico, agora não tem crítica, agora deu certo, deu certo, então volta para a sala do sonhador, porque aí você sonha um passo mais à frente. É um ciclo que não tem fim, porque é claro que quando chega no momento em que você alcançou a excelência, você vai querer ir mais à frente. Ou você é jacu, teve esse trabalhão todo de modelar alguém top para você ficar ali, chegar no top e não querer ultrapassar. Ninguém é bobo assim, né? E esse modelo, por que a PNL usa esse modelo do Walt Disney? Porque ele serve para tudo. Serve para pequenos negócios, serve para grandes negócios, serve para você desenvolver criatividade, serve para você enquanto pessoa. E você não precisa ter uma sala para cada coisa. Não. Crie mentalmente na sua cabeça as salas, os ambientes. Feche os olhos. Imagine a si mesmo numa sala clean, limpa, leve. Recoste-se no sofá ou veja como você fica melhor, de modo que a sua imaginação possa fluir. E sonhe. O que você sonha? Ser uma mãe mais presente? O que você sonha? Ter capacidade de subir na carreira, conseguir subir na sua carreira? Ter um negócio de sucesso? Sonha à vontade. Sonhou? Identificou com clareza o que você quer da vida? Agora vai para a sala do realizador. Pode ser no dia seguinte, pode ser no mesmo dia, pode ser daí uma semana, pode ser depois que você se reuniu com algumas pessoas. Quando for o ponto de planejar, feche os olhos. Ou sente na sua mesa. E agora? E aquilo que eu sonhei? O que eu preciso fazer? Qual é o primeiro passo? E o que eu preciso para dar o primeiro passo? E o segundo? E o terceiro? E vou fechar essa fase. Vou parar aqui para pôr em prática antes de pensar em ir para a segunda fase. Deixa eu testar essa primeira fase. Segue todo aquele planejamento que você desenhou. Execute toda aquela logística que você calculou na sala do realizador. Coloque em prática. Deu certo? Não deu? O que precisa ajustar? Ficou ruim? Ficou bom? Ficou meia boca? Perceba você as falhas, mas também dê ouvido a críticas. Eu tenho pavor daqueles recadinhos de Facebook que dizem que não, cuidado com críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Não. Dê atenção a toda e qualquer crítica, ainda que ela venha em forma de xingamento. Seja, sim, maduro o suficiente para você avaliar e falar: isso me serve, não, isso não me serve. E ponto final. Não seja besta, não seja burro de não dar ouvido a críticas. E se críticas te machucam, meu amor, amadureça. Qual o problema? Se te serve, vai te ser útil. Se não te serve, a latinha do lixo está do lado, joga ali. Para com essa palhaçada. Críticas são muitos dos degraus que nos ajudam a alcançar determinados objetivos.
Para com essa palhaçada de achar que ninguém pode dar pitaco, ninguém pode te apontar o dedo. Seja você maduro, pessoal e profissionalmente falando, para trazer aquilo para você, analisar, descartar se for o caso ou usar. Então, na sala do crítico, você vai ver as falhas daquilo que você está executando, vai ouvir as críticas a respeito. E aí, precisa de ajuste, você vai voltar para a sala do realizador. Na logística, em que você falhou? O que você deixou de observar na hora de elaborar o plano? O que você esqueceu? O que ficou para trás? O que você avaliou mal? E ali você faz o ajuste, refaz o planejamento, refaz a logística e aplica novamente. Aplica de novo. E aplicando, continua falhando. Em que está falhando agora? Onde que está o gargalo agora? O que estão falando a respeito? E se precisar voltar para a sala do realizador, volte. Até que você chegue no ponto que não, tá de boa, tá funcionando bacana, igual a gente planejou. Pronto, acabou. Mentira, acabou não. Que agora é hora de você voltar para a sala do sonhador. E sonhar qual é a próxima fase que eu quero, para a qual eu quero ir. Sonha. E aí, vem para a sala do realizador. E agora, para essa segunda etapa, qual é a logística que eu preciso? Cria a logística, bota em funcionamento e vá para a sala do crítico. O que eu preciso melhorar para alcançar essa segunda etapa que ainda não está vindo? Volta para a sala do realizador. Vocês compreenderam que é um ciclo constante? Não importa qual seja o objetivo, se você quer ser um bom pai, uma boa mãe, sabe? Faça, se você quer ser um bom profissional ou um grande empresário, comece com esse modelo do Walt Disney. Sonhe, planeje, aplique, veja as falhas e volte. Seja para qual sala for, não tenha medo. Se não der certo, é uma oportunidade, você sempre vai ter a oportunidade de melhorar. Esse é o modelo Walt Disney. É um modelo muito bacana, é um modelo que a gente cobra caro para passar. Estou passando de graça para vocês. Use esse modelo para qualquer coisa. E, aliado a isso, modele pessoas que você admira. Nossa, fulana é tão boa mãe, eu quero ser igual a ela. Quais são as estratégias dela? O que você precisa ajustar na sua conduta pessoal para você ser aquela pessoa ou aquele profissional? O que você precisa ajustar na sua vida para você ser como aquela pessoa ou como aquele profissional que você tanto admira? Então, tenha heróis, tenha modelos. E observe, não tenha vergonha não. Sem dó nem piedade. Está insatisfeito com o seu negócio? Se você vende alguma coisa, se você presta algum serviço, busque alguém a quem espelhar e veja a estratégia que aquela pessoa utiliza. Busque alguém que te inspire na sua carreira e espelhe a trajetória dessa pessoa. Você pode tudo. Agora, eu preciso te contar um segredo, né, meu amor? Eu preciso te informar que isso dá trabalho. Lógico que dá trabalho. E muito trabalho. Né? Agora, cabe a você decidir. Se você quer continuar na maciota, aí, no lugar comum, nessa vidinha de marasmo, tá satisfeito? Meu amor, se você tá feliz, direito seu.
Agora, se algo te incomoda, você tem que regaçar as mangas e mandar ver. Ser o melhor ou melhorar em relação à sua situação atual, seja em que campo da vida for, demanda esforço, meu amor. Tira o bundão da cadeira, tira a cara do Facebook, sai do Zap Zap. Vai dar trabalho, sim, mas vai valer a pena. Porque se você está incomodado com alguma coisa, é o gatilho que você precisa para agir. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ir lá no tio Google, pesquisa lá, modelagem em PNL, e mãos à obra. E mãos à obra. Além do que eu falei, você vai encontrar trocentas coisas a respeito sobre modelagem, sobre outros modelos. Eu falei aqui do Walt Disney, que é o que a gente mais usa, por ser aplicável a tanta coisa, mas você pode aprender muito mais. Vá no Google e digite modelagem em PNL, saia do lugar comum. Se você não está feliz, saia do lugar comum. Não importa se é em relação à sua vida pessoal, sua vida amorosa ou sua vida profissional. Manda ver, meu amor. Isso tudo porque meu irmão, eu sou galo. Ela finge que não, passa seu coração, ainda sou artilheiro. Só faz isso porque meu irmão, eu sou galo e ela é cruzeiro. Isso tudo porque meu irmão, eu sou galo. Eu tenho aqui no programa, está acabando, mas eu vou ler pelo menos 2 recadinhos aqui, que estão aqui no WhatsApp. Pessoal, vou encerrar, nosso tempo está acabando, vou ler esses 2 recadinhos, não vou ler mais, mas eu vou retornar todo mundo, tanto aqui no Facebook quanto aqui no WhatsApp. O WhatsApp hoje está bombando. O Marco Antônio, beijo para você, Marco Antônio, ele tá, beijo para a Rita também, beijo para a Graça, que é a Graça, só a Graça de semana passada. O Marco Antônio, ele está dizendo aqui, fazer modelagem de quem, como é que é? Fazer modelagem de quem admiramos vai ser tipo de clone. E precisaremos imitá-lo. Não. Você já deve ter ouvido agora tudo que você deve ter colocado isso aqui no início. Não. Você não vai imitar a pessoa, você vai aprender com ele. Como eu falei, Marco Antônio, você vai identificar as estratégias da pessoa. Não existe nenhum modelo, nenhuma fórmula que se ajuste de uma pessoa a outra. Perfeitinho, 100%. Não é imitação, não é clone. É aproveitar a trajetória de alguém de sucesso, aproveitar a trajetória de alguém que você admira, aproveitar a trajetória de alguém que já alcançou aquilo que você ainda busca e trazer aquilo para a sua realidade, para o seu contexto e ver o que você precisa fazer para pensar igual àquela pessoa, para agir igual àquela pessoa. Entendeu? Que não é nem clonar, nem imitar. Eu falei isso, até comentei que imitação sempre é pior que o original. Então, não. É copiar estratégia, não é copiar a pessoa. É entender como a cabeça dela funciona, como ela se posiciona, por exemplo. Seu negócio não vai para frente porque sempre que você esbarra numa crise, você dá para trás porque você é medroso. E aquela pessoa, quando esbarra numa crise, ela não vai para trás. Muito pelo contrário. Ela vê a crise, ela vê novas oportunidades na crise e ela consegue dar uma alavancada no negócio.
Tá entendendo? É mudar. Então, se você quer chegar onde ela chegou, você não vai ter que ser igual a ela, mas você já viu, você não vai ter que fazer exatamente o que ela fez em relação ao negócio dela, mas você vai ter que mudar em você esse medo que você tem, que faz com que você dê passos para trás quando você deveria estar dando passo à frente. Então, não é, como é que você falou aqui? Vai ser tipo clone, não é clonar nem imitar. É compreender como agir e, para agir, como pensar. Que modelo mental você precisa, que crenças e valores você precisa desenvolver em si para você ter as mesmas atitudes que aquela pessoa teve frente àquelas mesmas situações ou até outras e que vão te levar àquele mesmo lugar ou até além. Tem uma outra pessoa sem nome aqui que eu acho importante. Eu vou parar de ler recadinho se vocês não falam o nome de vocês, tá? Mas é porque esse aqui é muito interessante. Peraí, ela fala assim: quem vai querer passar o segredo do negócio? Não, você também entendeu mal. Pelo que eu tô vendo aqui. Quando você pergunta quem vai querer passar o segredo do negócio, eu falei de modelar o Walt Disney e eu não falei em copiar o modelo de negócio dele, falei? Então, para ser alguém que chegou aonde ele chegou, você não precisa copiar o negócio dele, você não precisa saber os segredos do negócio dele. Você vai desenvolver o seu próprio negócio, mas ter atitudes iguais a dele. Copiar o segredo de alguém é copiar o objeto que aquela pessoa vende, é copiar a ideia. Isso é crime. Se você entendeu que modelar é copiar o segredo do negócio, meu amor, tio Google tá aí, modelagem em PNL, porque o nosso prazo está acabando e eu não vou poder esclarecer essa dúvida dessa pessoa que não deixou o nome aqui, mas que está achando que modelar alguém seria copiar o segredo do negócio daquela pessoa. Não, você vai ter o segredo do seu negócio. Você vai modelar as crenças e valores, o jeito de agir e de pensar daquela pessoa frente a determinadas situações para ela alcançar a excelência naquilo que ela busca. Ok? Gente, não vai dar tempo de ler mais. Que peninha. Beijo para todo mundo. Muito obrigada pelas participações. É importantíssimo. Terminando o programa, eu vou dar atenção a todos vocês. Pra ouvir o sapo namorar a lua, dá-me direito ao açoite, ao ócio, ao cio, a vadiagem. Vocês sabiam quando os americanos comeram carne pela primeira vez? Foi quando chegou Cristóvão Colombo. Deixa-me perder a hora. Nosso tempo está acabando. Não esqueça de colaborar com a nossa vaquinha. Entra lá no site www.radiowebfeitoemcasa.com.br. Entra lá no PagSeguro. Doe qualquer valor acima de R$5. Se você tem um negócio, presta serviço, tem algum produto para vender, entre em contato para nos patrocinar. Nossos preços estão teteinha, tá? 31 99816 9833. Muito obrigada por ter estado comigo até agora. Beijo. Se despede agradecendo sua companhia e participação. Me siga no Instagram, @AdriFernandesBH e no YouTube, Adriana Fernandes. Te aguardo por aqui na próxima semana e continue com a programação da Rádio Web Feito em Casa. Beijo apertado e um abraço molhado para todos vocês. Bye, bye.
Deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta nossa página no Facebook, facebook.com, Rádio Web Feito em Casa 1, e nos adicione no Instagram, @Rádio Web Feito em. Obrigada!